Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma aula, tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir o PowerPoint aqui. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, acompanhando bem as aulas, tá? E aqui a gente vai tratar de outro assunto hoje, outro tipo de oração subordinada, que é as adjetivas, só que essas são tremendamente simples, portanto não fiquem preocupados, ok? Então vamos lá, essa é uma aula de língua portuguesa para o 9º ano, aula número 34. O assunto de hoje: orações subordinadas adjetivas, desenvolvidas e reduzidas. Ok, pessoal? Bora. Bom, primeiro vamos entender o que é, né? Se a gente lembra que a gente sempre falou, quando a gente começou a tratar de orações subordinadas, é que elas têm uma função em relação à outra. É sempre assim, certo? Então vamos ver aqui no caso da adjetiva qual é a função dela. Oração subordinada adjetiva é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como um adjunto adnominal, ou como um adjetivo mesmo. Por que fala que se encaixa? Porque é o mesmo conceito de oração subordinada. Uma oração completa o sentido da outra, certo? Elas independentes não podem ficar, elas não têm sentido sozinhas. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas classificam-se em explicativas e restritivas. Olha, já é um avanço. Se nas outras, que a gente viu, as substantivas, a gente tinha um monte de tipos, aqui são só 2. Então facilita bastante, certo? Vamos ver a diferença entre elas? Olha lá. As explicativas acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente. Se é acessória, gente, ela é superficial, tá? Desculpa, não é superficial, supérflua. A gente pode tirar sem perder o prejuízo, sem ter prejuízo para a frase. Então, olha, são separadas, e aqui é detalhe importante, são separadas da oração principal por vírgulas. Então, oração explicativa tem vírgula, ok? Olha lá, os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, com qualidade acessória, etc. Olha só, eu não estou acrescentando uma informação, completando a informação sobre os jogadores de futebol. Estou dando um detalhe sobre eles, tá? É qualquer jogador de futebol? É qualquer tipo? Está falando aqui que são iniciantes. Ele está explicando que tipo de jogadores são esses que não recebem salário. Tudo bem? E aí, olha só, não está separado por vírgulas? Está separado por vírgulas. A gente também pode dizer que isso aqui é um complemento, simplesmente, tá bom? Vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai continuar o assunto melhor aqui, tá? Restritivas. O que é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Restringem o significado do antecedente e não são separadas da oração principal por vírgulas. Então, isso é um detalhe importantíssimo para diferenciar uma da outra. A explicativa tem vírgula, a restritiva não tem. Tudo bem? Então, vamos ver aqui a frase de baixo. Olha, os artistas que declararam seu voto foram criticados. Que declararam seu voto é a minha oração subordinada adjetiva. Agora, por que ela é restritiva? Porque ela não está dizendo que foram todos os artistas que foram criticados. Apenas foram criticados aqueles que declararam seu voto. Isso quer dizer que ela está restringindo quais os tipos de artista que eu estou dizendo aqui, que foram criticados. Entenderam? Não foram todos. Alguns. Portanto, eu estou restringindo a quantidade de artistas. É por isso que ela é restritiva. Os artistas que declararam seu voto. Os que não declararam não foram criticados. Então, não é a totalidade dos artistas. Então, ela faz uma distinção entre os artistas que foram criticados e os artistas que não foram criticados. Os que não foram criticados, tudo bem, mas os que foram criticados, ou foram porque declararam o seu voto, tá? Então, ela está restringindo a informação, certo? Tudo bem? Vamos continuar. Orações desenvolvidas e reduzidas. As orações subordinadas adjetivas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. A gente já viu bastante sobre isso quando eram as substantivas, lembra? Orações subordinadas adjetivas desenvolvidas. As orações desenvolvidas apresentam as seguintes características. Iniciam-se com pronome relativo. Aqui, gente, nós não vamos chamar as conjunções conjunção integrante. A gente vai chamar de pronome relativo, tá?
Contém verbos no modo indicativo ou no subjuntivo. Duas características aí para vocês sobre as adjetivas desenvolvidas. Agora, e as reduzidas? Olha lá. As orações subordinadas adjetivas reduzidas podem ter o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E aí também não tem conjunção, fala conjunção também, não tem o pronome, aquele pronome que a gente falou, deixa eu até voltar para mostrar. Cadê aquele? O pronome relativo, tá? Vamos lá, olha os exemplos. Vi a menina a chorar. Vi a menina que chorava. Os artistas fumando nervosamente e ficou calado. O artista, né, fumando nervosamente, ficou calado. Ou o artista que fumava nervosamente ficou calado. Essas que estão entre parênteses, gente, são as orações desenvolvidas. A anterior é a oração restritiva. Lembra? Pode olhar. Não tem a conjunção, ou conjunção, não tem o pronome relativo. E os verbos ou estão no infinitivo, ou no gerúndio, ou na forma do particípio, que nem essa de baixo aqui, olha. Li 4 livros censurados pelo governo brasileiro. Gente, antes de a gente falar da oração subordinada, não sei se vocês sabem, mas na época da ditadura tinha livros que eram censurados, ou seja, o escritor escrevia, alguém achava que aquilo não servia para ninguém, não era para ser divulgado e simplesmente era confiscado. Ninguém via aquilo, tá? Mas vamos lá. Li 4 livros que foram censurados pelo governo brasileiro. Tudo bem? Lembrando de novo, vou falar de novo, as que estão entre parênteses são as desenvolvidas. As anteriores são as restritivas. Então, a gente vê que a desenvolvida, ela tem uma maneira, a restritiva é só você tirar o pronome relativo, tá? Vamos lá. Orações subordinadas adjetivas reduzidas. As orações reduzidas apresentam as seguintes características. Não se iniciam com pronome relativo. Contém verbos no infinitivo, gerúndio e particípio. De acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzidas de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Essa é a classificação, tá? Quando você verificar se é uma oração desenvolvida ou reduzida, quando for reduzida, você vai dizer oração subordinada adjetiva, a explicativa ou restritiva, reduzida de. Aí você coloca qual é o tipo de verbo que tem lá. Gerúndio, particípio ou infinitivo, certo? Aí tem uns exemplos aqui, pessoal, tem uma tabelinha, uma oração desenvolvida e como ela fica reduzida. Olha, ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Aqui vocês vejam que nessa frase tem o que é o pronome relativo, tudo bem? E o verbo ali. Agora vamos ver a outra, agora já na forma reduzida. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Oração reduzida de infinitivo. Deu para entender? Peguei o verbo da segunda oração da primeira e coloquei na forma do infinitivo, que é aquele verbo sem conjugação, terminado em R. Então, ó, ele foi o primeiro orador, ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Tá? É mais ou menos esse tipo de transformação que acontece na frase. Vamos ver outra aqui, olha. Assisti às atuações dos velhinhos que cantam. Aí como fica reduzida? Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Lembra que falaram, gente, que uma das instruções, o verbo pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Na primeira frase estava no infinitivo, aqui nessa segunda a gente está no gerúndio, dos velhinhos cantando, tá? Então a classificação é oração reduzida de gerúndio. Oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Aqui, arrumou o que acumulou, tá doida? Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Isso é desenvolvida. Tem a conjunção. Ai, conjunção de novo, meu Deus. O pronome relativo. Agora, olha essa outra. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. O que eu fiz? Aqui a criança bagunçou, virou bagunçado pela criança. Tudo bem? E ela, então, é uma reduzida de particípio, porque olha só. Bagunçado é particípio do verbo bagunçar, certo? É isso. Ela é bem simples, gente, bem fácil de entender, só para vocês entenderem bem o que é a diferença entre a explicativa e a restritiva, e depois a diferença entre as desenvolvidas e as reduzidas. É bastante simples, você vê que mesmo na apostila o conteúdo não está tão longo,
Mas, por favor, se vocês tiverem alguma dificuldade, mandem mensagem para mim que eu vou ajudar vocês. Beleza, gente? Então é isso aí. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar lá. Fechar aqui. É isso, pessoal. Então, tchau, tchau. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, ok? Beijo.